Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos mais uma vez reunidos em nome de Deus e de Jesus, a convite do Centro Espírita Irmã Maria Adelaide, esta casa espírita amiga que nos acolhe, que nos protege, que nos dá condições de trabalho. Nós agradecemos ao Pai pela oportunidade e convido aos irmãos para que levamos o pensamento a Deus e a Jesus, aos espíritos amigos, para pedir o amparo, a proteção para todos nós, os nossos lares, os nossos amigos e também para aqueles nossos inimigos, que eles possam também receber este amparo, esta bênção. Que assim seja. A expositiva na noite de hoje, queridos irmãos, nós vamos falar da reencarnação e o nascer de novo. A reencarnação é um dos pontos fundamentais da doutrina espírita. Então, nós vamos começar falando do Livro dos Espíritos, na questão 166, que Allan Kardec pergunta aos espíritos amigos, aos espíritos superiores, como a alma que não atingiu a perfeição durante esta vida corporal pode terminar de depurar-se? E os espíritos superiores respondem, submetendo-se à prova de uma nova existência. E na questão 167, ele vai perguntar assim, qual a finalidade da reencarnação? E eles vão responder, expiação, aprimoramento, progresso da humanidade. E vários exemplos nós temos no livro também, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, que vai nos falar desse progresso da humanidade, sobretudo aqui do progresso do Brasil, da criação do Brasil, da fundação do Brasil, dos espíritos que vieram para auxiliar nesse processo, dando esse passo, essa alavanca, para que o nosso Brasil, o nosso país, tivesse um começo. Então, nós temos notícias de espíritos que vieram com este compromisso de ajudar. Nós sabemos do fundador de São Paulo, Manuel da Nóbrega, que mais tarde reencarna como Frei Fabiano de Cristo. O fundador do Rio de Janeiro, Estácio de Sá, que numa outra encarnação se chamaria Oswaldo Cruz. Então, são espíritos revolucionários que têm como missão o progresso de alavancar, o progresso da humanidade. E assim nós vamos falando, então, a respeito da reencarnação. A reencarnação está no presente com um olhar para o futuro. Por quê? Porque o nosso futuro depende daquilo que nós estamos fazendo hoje, do que nós estamos semeando para colher depois. Então, nós temos que pensar a respeito disso. E assim nós vamos do período da ignorância para o renascimento de novas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, com essa alavanca do progresso, com esses espíritos que vêm para nos auxiliar, e através das várias reencarnações a gente vai deixando um pouco costumes bárbaros que a gente participou e que a gente entendia como sendo uma coisa normal há algumas encarnações atrás, como a escravidão, como ainda há hoje o racismo. Então, são coisas que a gente tem que extinguir, tirar da nossa vida. Então, nós temos que rever os nossos pensamentos, as nossas atitudes em relação a isso, as diferenças, as guerras. E graças a Deus isso está aos poucos se modificando,
porque surgem os pactos pela paz. E outras bandeiras se levantam com muitas propriedades, né? Vidas negras importam? Claro que sim. Vidas negras importam, toda a vida importa, porque toda a vida é presente de Deus e deve ser protegida e cuidada. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, misericordioso e bom, e viemos juntos para nos melhorarmos, nos ajudar uns aos outros. E assim vai se dando a geração nova, uma espécie de miscigenação. E aí vem reencarnando no nosso meio espíritos sensíveis à ciência, à arte, à filosofia, e suas ideias novas vêm nos trazer novamente o fermento que leveda a massa. Vai ocupando aos poucos o lugar dos rebeldes. Estes espíritos, então, vêm trazendo, nos ajudando novamente a rever os nossos conceitos, as nossas atitudes. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, de 2010, ele vai nos dizer, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, que 10.000 espíritos estão preparados para reencarnar no Brasil, para liderar novamente e evocar a renascença de 500 anos atrás. Novamente, esses irmãos queridos vêm impulsionar a humanidade terrena. A reencarnação é fundamental. E nós vamos ver no diálogo de Jesus com Nicodemos, no capítulo 4 do Evangelho, também do livro Boa Nova, que Humberto de Campos nos traz a sua narrativa muito gostosa, que nos faz compreender. Nicodemos, um doutor da lei, um homem velho, cansado emocionalmente, né, com a sua vida, com sua busca incessante de conhecimento, mas que desconhecia o que Jesus falava do reino dos céus. Então, certa feita, ele chamou Jesus à parte, separado. Jesus estava somente com 2 dos seus discípulos, que era André e Tiago. Então, Nicodemos reconhece a grandeza de Jesus e depois lhe pergunta o que ele poderia fazer para conhecer o reino dos céus, o reino de Deus. E Jesus olha para ele e diz: ninguém conhecerá o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos fica perplexo. Como pode isso? Um homem nascer de novo sendo velho? Como pode entrar no ventre de sua mãe? E o mestre lhe diz: és mestre em Israel e ignoras estas coisas? E tentou explicar para Nicodemos, que saiu confuso, apavorado. O fariseu se retirou. E ficando a sós com os 2 discípulos, que também estavam intrigados com aquela conversação de Jesus, e eles lhe perguntam, como seria possível aquele renascimento? E Jesus, entre outras palavras, lhe diz: o corpo é uma veste e o homem seu dono. Depois da lição de Jesus, Tiago sugeriu que o mestre proclamasse aquelas verdades no dia seguinte,
nas suas expositivas para o povo. E Jesus de pronto respondeu: pois se um doutor da lei saiu daqui sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, como queres que eu proceda de modo contrário para com a compreensão simplista do espírito popular? Jesus quis dizer que se Nicodemos, que tinha o conhecimento das leis, não entendeu, o povo simples não entenderia também? E aí Jesus faz uma pergunta aos dois queridos discípulos. Alguém constrói uma casa iniciando pelo teto? Jesus quis dizer que o conhecimento deveria vir lá do comecinho, das coisas mais simples para as mais complexas, para que se desse o entendimento naquele momento da humanidade. Ainda engatinhava nas coisas da terra como do céu. E Jesus disse mais: eu mandarei um consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. Mais adiante, quando o povo estiver amadurecido espiritualmente para compreender. Feito isso, surge o Espiritismo, que os espíritos amigos superiores vêm nos dar esse clarear da mensagem de Jesus. Então encerra-se aí a lição de Nicodemos. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. Então, queridos amigos, em outras passagens também do livro Boa Nova, Humberto de Campos, que vai falar dos 500 da Galileia, 500 espíritos que ouviam Jesus, que saíram a espalhar a mensagem do Evangelho, e através de muitas reencarnações eles foram ensinando, instruindo e clareando a mensagem do Evangelho, que são espíritos que vieram para nos ajudar em muitas trajetórias. Nascer de novo, meus irmãos, a cada viagem que fazemos à Terra. Nós devemos nascer de novo. Nós temos um novo corpo, uma nova experiência. Temos nosso livre-arbítrio, temos que administrar o tempo. Esse, às vezes, é nosso amigo, às vezes é nosso inimigo, se nós não soubermos lidar com ele. Nascer de novo nos chama a transformação, nos chama a convivência, experienciar situações. É preciso desenvolver a paciência, o bem onde existe o mal, o perdão onde há injustiça. É cuidar de transformar os vícios em nós. Não existe inocentes na terra. Eurípides Barçanufo nos disse essa frase. Então, ao nascer de novo, nós temos a misericórdia divina para agregar a justiça. A misericórdia divina que nos dá o esquecimento do que nós não podemos lembrar para podermos passar por esta encarnação arrumando, ajustando o que tem que ser ajustado. Então, nos dá também a bondade divina, a lei do amor, que se nós tivermos um pouco de amor, cobre uma multidão de pecados. E nós temos que ter cuidado com esse tempo. O tempo do calendário, a nossa vida no corpo, ela é finita. É o tempo do calendário. A nossa vida do espírito é infinita. Então, como nós vamos administrar isso, muitas das vezes nos parece confuso e difícil. Nós somos espíritos imortais num corpo finito.
Então, nós temos, muitas das vezes, nós nos perdemos em relação a isso, nos confundimos. O tempo em grego significa kairos, oportunidade. Portanto, nascer de novo é a oportunidade de fazermos diferente, de fazermos o certo, o que em outras existências nós erramos. Então, muitas das vezes nós temos que rever o tempo das nossas etapas aqui na Terra, na nossa infância, na nossa juventude. Nós temos todo o tempo do mundo. São o tempo de criarmos vínculos, primeiramente com a mãe, o pai, a família, os amigos, a escola, o namoro. É um período de criar vínculos. Depois, em média de 30 a 50 anos, nós temos já uma certa ansiedade, uma busca incessante, porque nós queremos construir o nosso mundo. Então, nós queremos construir o nosso ninho, arrumar a nossa vida, ter uma profissão, casamento, filhos, construir uma família. Nós temos que sair do ninho pronto, que é a casa dos nossos pais. Então, parece que aí nós corremos mais do que o normal nas outras fases da vida, porque nós temos... O tempo parece que não dá tempo para nada, que nos é escasso. Parece que o dia com 24 horas deveria ter 48. Então, nós estamos sempre correndo na frente. Só que isso, nós temos que ter cuidado, porque nós podemos ficar ansiosos demais. E a ansiedade é correr para o futuro de uma maneira que fugimos do presente, quando nós deveríamos estar no presente, experienciando, vivendo, aprendendo aquela situação. E muitas das vezes na correria nós fugimos e vamos lá para o futuro. E muitas das vezes depois se arrependemos e queremos voltar. Só que nesta oportunidade já passou. Posso até ter outras oportunidades, mas nunca será a mesma. Nunca será igual. Então, muitas das vezes, quando nós chegamos à terceira idade, nós se arrependemos de muitas coisas, de não ter, como diz a música, trabalhado menos, né? Porque não vimos os nossos filhos crescer direito, não aproveitamos. Então, nos arrependemos até de muitas coisas que não fizemos. E aí depois a gente quer fazer, porque já está com os filhos criados, já tem o seu ninho pronto. E aí surge até mesmo uma crise existencial. Qual é o meu lugar na vida, no mundo? Eu queria voltar de novo e fazer o que eu não fiz. Eu queria ter feito uma outra faculdade, não aquela que eu fiz. Eu queria trabalhar em outra coisa e não naquilo que eu trabalhei. Mas será que vai dar tempo agora? Pois que eu sou um espírito imortal numa vida finita. Lembrem-se, né? E isto pode gerar uma certa ansiedade, né? Ou uma crise existencial. Se bem que as crises existenciais nos ajudam a parar, né? Como uma pausa de uma letra de uma música. É preciso ter pausas para ter o ritmo, para ter o entendimento, para que a melodia seja compreendida.
né? Então, a nossa vida às vezes precisa fazer esta pausa para refazer a rota, para pensar as nossas escolhas, rever atitudes equivocadas. Então, quando nós nos damos conta disso, nós estamos construindo o reino de Deus em nós. Porque nós estamos tentando corrigir erros, corrigir as atitudes para melhorar. Porque aí nós já percebemos que nós devemos fazer estas reflexões, porque aí nós já estamos neste momento sabendo que nós temos uma vida aqui na Terra agora, neste momento, finita. Finita por quê? Porque muitas das vezes eu já estou lá com 60, 70 anos, 80, então eu estou sabendo que o meu tempo aqui nessa encarnação não se demora, né? Então a gente tem que ter cuidado. Nascer de novo é a chance que nós temos, queridos irmãos, de fazer diferente. E para isso nós contamos com a bondade de Deus que nos envia os espíritos amigos, protetores, familiares, desencarnados, que nos protegem, que nos orientam e muitas das vezes nos intui de que maneira fazermos o melhor, de que nos intui nas nossas escolhas. E para reencarnar, nós sabemos, irmãos, que tudo é planejado de antemão no departamento da reencarnação que existe no mundo espiritual. Porque não poderia deixar de ser, visto que aqui na Terra, nós imperfeitos, quando vamos fazer uma viagem, a gente sempre se programa. Aonde vai ficar, para que lugar vai ir, que roupa vai levar, o que vai gastar mais ou menos, que precisa de dinheiro, né? Os recursos que nós precisamos, nós planejamos. Então a reencarnação, meus amigos, ela não tem mistério, ela tem explicação. E é a reencarnação que nos aclara muitas das coisas que nos parecem injustiças de Deus, este ser que é justo, bom e misericordioso. A reencarnação nos explica por que filhos saudáveis, outros doentes, nos explica a pobreza, a riqueza, nos faz ver que estar reencarnado é uma bênção de Deus, né? Porque nós somos cerca de 8 milhões de espíritos encarnados para cerca de 20 milhões de espíritos desencarnados. Então, a nossa chance de estar reencarnado é uma bênção. A vida deve ser vivida, respeitada. Este corpo, que é instrumento para o nosso espírito progredir, deve ser sempre muito bem cuidado, porque não devemos desperdiçar este presente, né? Nas leis de Deus tudo faz sentido. As nossas dificuldades, as nossas cruzes, foi nós que escolhemos. A lei da reencarnação é sempre de evolução. O objetivo da vida é o bem. Então, pensamos nisso. E para encerrarmos, nós vamos falar um pouquinho do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, que ele fala sobre a reencarnação na metáfora da floresta, que ele compara as nossas primeiras encarnações a uma floresta divididas por estradas. As estradas são uma pausa que nosso espírito tem para se suavizar, para respirar,
né? É quando nós estamos no mundo espiritual e que as primeiras florestas, as primeiras encarnações nossas são difíceis de atravessar, porque o nosso caminho na floresta às vezes se torna difícil. Nos arranhamos muito, nós caímos, nós tropeçamos nas pedras, nós não conhecemos o caminho. E depois nós encontramos de novo a estrada, que nos dá um refrigério para refrescar as nossas feridas, para dar uma curada nas feridas. E depois nós temos que voltar de novo à segunda floresta, que é uma nova reencarnação, para corrigir algumas coisas, mas desta vez nós já conhecemos o caminho por onde nós andamos. E ele vai relatar também a figura do lenhador, que nós encontramos nesta segunda floresta, que é um ser que nos ajuda a conhecer o caminho, nos explica, nos dá as dicas de como nós avançarmos, nos ajudando. Este lenhador pode ser o nosso anjo da guarda, este lenhador pode ser as pessoas, nossos familiares que nos ajudam nos momentos difíceis a passar pelas dificuldades. Tem tantas pessoas que servem como exemplo de ser lenhador na nossa vida. Então, passando por essa segunda floresta, nós conseguimos chegar até o pico de uma montanha muito alta, muito bela. E chegando lá, nós olhamos a floresta e se para tão pequena para nós, e nós lá já não sentimos mais aquelas dores daquelas feridas. Nós estamos aliviados por ter conseguido passar pelaquela floresta, porque agora nós já conhecemos cada detalhe do caminho, nós sabemos onde que nós caímos e agora nós podemos rever de novo o olhar para essa floresta e dar graças a Deus por termos transpassado por este caminho com a ajuda deste lenhador. Então, quando subindo no cume desta montanha, a gente pergunta a si mesmo: e agora? O que eu faço? Para onde vou? Na qual o Senhor sábio vai responder: agora que você conhece o caminho, que sabe por onde passar, desce e vai ajudar aqueles irmãos que estão lá ainda emaranhados nestas florestas. Vai ser o lenhador, vai orientar, vai amparar e vai ajudar. Então, esta é a proposta da reencarnação na nossa vida, o nosso melhoramento espiritual, individual e progressivo da humanidade. Que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe a todos nós, nos dando a paz, a tranquilidade para superar as nossas dificuldades. Que possamos nós, em todos os momentos, agradecer a Deus a bênção de estar reencarnados neste corpo, que é finito, mas que serve de aprimoramento para o nosso espírito imortal. Que a paz do Divino Mestre permaneça com todos. Que assim seja.